Fala aí galera, eu soltei mais uma vez temos fusões roubando na mecânica? Imagina, isso nem é natural, nem é comum de se acontecer, né? E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre o novo suporte anunciado pro deck da última grande saga, grande lore, que são justamente os Archmages. Lembra dos Archmages? Pois é, então ele é a próxima grande lore que tá vindo nessas novas coleções que foram lançadas, né? Então o Medius, que é o protagonista, é como se fosse o Albash dessa nova lore, ele tem um deck que vocês já conhecem, né? Que é o Archmage, e que ele joga inclusive dentro do Genesis, né? O que é bem interessante. A Konami lançou outros decks derivados dessa lore, como por exemplo, cara, o Dunzi, né? O Dunzi, que são esses caras aqui, que tem uma gimmickzinha de destruição e tal, que inclusive tem cartas bem boas, mas eu confesso que eu não parei pra fazer vídeo sobre o Dunzi ainda, mas que é um deck com um potencial interessante, não pra agora, mas pro futuro, quem sabe. E a Konami também ainda lançou uns monstrinhos, como é que é o nome dele, mano? Não sei se é Eleven Notes, não tá aqui no DB ainda, mas lançou mais um outro deck pra essa lore, e ela tá povoando aos poucos. Porém, o primeiro deck lançado foi o Archmage, tá? Então os Archmages aqui foi o primeiro deck lançado. É um deck que não é nada demais, apesar de ter as suas questões de ser interessante, né? Um quê de interessante aqui e acolá, mas a Konami foi lá e... é um deck que faz fusão, e o que a gente espera de um deck que faz fusão? Que ele roube na forma de fazer fusão. E é isso que eles fizeram, dando um novo suporte para o Archmage. Será que essa lore tem salvação? Vamos acompanhar, porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, esse é o suporte que foi lançado, o Archmage No Finito, que é a... esqueci o nome dela, a Female, né? Aqui é na arte, é literalmente a Female com fogo ao redor. Muito criativa a arte dela. Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, nos Archmage, é exatamente essa menininha aqui, que inclusive ela é guerreira, tá? Guerreira de luz. Aqui na fusão ela é um Illusion. Eu não sei se tem alguma coisa dentro da lore que convija nisso aqui, mas é o que aconteceu. Além do Dunzi, a Konami lançou também um outro deck. Caralho, como é que é o nome do deck? Deixa eu acessar a página inicial aqui da... agora que eu lembrei, né, de comentar, não de comentar sobre isso. Eu até fiz uma thumb pra poder falar sobre esse novo arquétipo dentro dessa lore, e eu lembro de ter visto, ó, isso aqui, ó, é Elven Notes, não é Eleven Notes, né? Até lembro de ter visto um comentário dentro da Nexus dos caras falando que essa lore tá muito estranha, que tá ruim, que a essa altura as outras lores já tinham decks emplacando no formato e que por isso elas foram memoráveis. Aí eu até pensei em fazer um vídeo de olhar, será que é isso mesmo? Ou será que é porque andou a lore, ela já acabou e fica vívido na tua cabeça o que foi marcante? Mas quando ela lançou, era de fato relevante? O World Chalice era relevante? O Desp era relevante no começo? Eu não lembro, tá? Posteriormente aí vieram coisas que quebraram e colocaram decks dessa lore como sendo protagonistas no meta em algum momento. Essa lore tá muito no começo, começou há pouquíssimo tempo, quem sabe a gente só não deu tempo ainda pra ela virar, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, tá? E mostrando, contextualizando um pouco da história. Sobre esse deck aqui, essa é a carta nova que veio. A gente vai só dar uma olhadinha rápida no que o deck de Archmage faz antes de mais nada. Antes da gente ler aquele novo suporte, eu quero só trocar aqui para essa tela com vocês. Eu não vou comentar sobre as cartas de Archmage, na verdade, tá? Então, só esse vídeo aqui, na verdade, essa parte do vídeo onde a gente iria contextualizar as coisas, eu não vou contextualizar agora porque eu tenho um vídeo inteiro dedicado a comentar do que se trata o Archmage. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, tá? Então, resumidamente, o que eu vou te mostrar, na verdade, é o deck na prática rolando. Então, é o seguinte, o protagonista, que é esse cara, você faz normal summon dele e você vai fazer summon de um monstro Power Patron, que não é um Archmage, ele não invoca um Archmage do deck, mas Power Patron aparentemente vai ser a cola guia que eles vão usar para que o Medius, esse protagonista aqui, conecte com todos os decks e ele seja usado em todos os decks. Por exemplo, o deck de Despia, você tem as fusões, né, que você
Deck Desper não, o Albais. Você tem as fusões que na end phase eles vão invocar um monstro do arquétipo ou um Albais do deck. Assim, eles lançaram recentemente no Springan lá e a gente tem que interagir, e a gente interage muito bem com cartas que listam o Albais, o protagonista. Mas o Albais em si, ele pode fazer fusões que listem o Albais, mas ele não é usado em todos os decks da lore, sabe? Você pode tentar usar e forçar um pouco a barra, mas ele não é usado. O Medius, quando ele é normal ou special, ele invoca do deck um Power Patron, que nós temos até o momento, se eu for pesquisar aqui, ó, por Power Patron, nós temos um Archmage, que é essa coruja, que é Archmage Power Patron, e nós temos o Power Patron Doomsday. Então, o Medius, ele é carta usável e, na verdade, essencial para o funcionamento do Archmage, mas também do Doomsday. Eu achei isso peculiar nessa lore, tá? E aí você vai ter cartas que dão suportes direto ao Medius, inclusive essa spell que você adiciona e busca o Medius do deck pra mão. Achei isso interessante. Aqui a gente vai usar, dentro do deck de Archmage, o Normal Summon do Medius. O deck de Archmage, ele trabalha parecido como um Infinite Craft, que a gente vai ter que ficar descartando cartas, spell e traps pra poder fazer os nossos efeitos. Mas, obviamente, que muito mais eficiente do que o Infinite Craft. Normal Summon do Medius vai trazer o Power Patron do deck. Esse Power Patron ele tem o efeito Quick de fazer fusão de Archmage. E se ele é enviado da mão ou do campo pro cemitério, ele busca uma Spell Trap Archmage do deck pra mão. Então, vou dar efeito dele pra fundir, aí eu faço esse cara, o Jactorus. Beleza, no cemitério, a fusão que caiu lá vai dar efeito e vai poder buscar uma spell. Eu pego a Field Spell, que é o carro-chefe do deck. O Jactorus aqui, ele é um Omni-Negate se eu tiver 3 tipos diferentes de monstro no campo. Então, no momento, ele não faz nada. O que é que faz falta? Uma fusão que eu faça no early game e que faça alguma coisa. Porque o Jactorus, ele é endboard, mas no começo ele não faz nada. Por que eu fiz ele então? Porque é a única fusão que dá pra fazer. E ele é feito com Medius mais um Archmage genérico, entendeu? Se tivesse uma carta que fosse ponte, passagem seria interessante, mas não tem. Então o Jactorus é feito aqui e ele fica lá parado por enquanto. A Field Spell diz que todo turno, além de eu poder ganhar um Normal Summon adicional de um Medius, todo turno eu posso descartar uma Spell Trap e buscar um monstro Archmage, mas eu não posso repetir essa buscada, né? Então descarto aqui essa Spell Trap, pego o Glafré. Os Archmage, eles têm efeito na mão de que eu vou invocar se eu controlar uma carta Archmage, e na resolução do efeito eles fazem uma coisa. O Glafré aqui, ele entra por Special e seta uma Spell Archmage do deck. Essa Spell, ela ativa e pega uma carta Archmage do deck, eu peguei a Trap. Esse é o combo old, tá? O combo antigo. Efeito aqui da Field Spell, descarta essa trap pra poder pegar essa menina aqui, a Litera. Com isso eu vou dar efeito da Litera, invoco ela e reciclo uma carta Archmage do cemitério pra minha mão. E aí a Field Spell dá efeito, descarta essa spell pra pegar um outro monstro Archmage. Pegou aqui uma Female do deck pra mão. A Female vai entrar por Special também e vai comprar uma. Ela entra e compra uma. Beleza, esse é o meu campo. Essa é a endboard do Archmage. Como vocês podem ver, é um deck que não faz tanto o extra deck, que não tem carta genérica de extra deck pra poder usar, né? A gente faz isso aqui, teoricamente, tá? É o que o deck fazia até então. Aí a gente interage com os monstros de main deck, porque os monstros têm esse efeito, né? Porque como eles são pessoinhas diferentes, de tipos diferentes, unido em um grupozinho de RPG, ele diz que para os efeitos dos monstros aqui serem quicks, você tem que controlar monstros, 3 monstros de tipos diferentes. Esse cara, ele vira um Omni-Negate. Esse cara, ele escolhe uma Spell Trap no campo e destrói ela, mas o efeito só é quick se tem 3 monstros de tipo diferente no teu campo. Essa menina, ela nega o efeito de todo mundo que tá face up, todos os monstros, face up do oponente. E corta o ataque deles pela metade. E essa menina aqui, ela vai invocar um Archmage do cemitério e voltar pra tua mão. É só isso que a gente faz, tá? A questão que a gente tem também, ó, no turno do oponente, isso é interação, essa menina é interação, esse cabo é potencialmente interação matando Spell Trap, porque eu tenho 3 tipos diferentes, e a Litera, ela invoca alguém do cemitério, na verdade antes disso, tem essa Trap, ó, a Trap ela pode se banir do cemitério e voltar um Archmage do campo pra minha mão, aí eu mato uma carta do cara sem dar alvo, então eu posso dar efeito da Trap, pego o Grafera pra mão, pra ser follow-up, e aí eu dou efeito da Litera e invoco alguém do cemitério e volto ela do campo pra mão. Aí eu invoco a coruja. A coruja pode fundir, tá? Ela pode fundir quick, como vocês viram. Aí eu vou lá e faço esse cara. Esse cara, ele é como se fosse um Gulamel, né, de Dracoteio. Quando eu ativo um efeito de um Archmage, eu substituo o efeito do Archmage pelo efeito dele, que vai ser destruir... Opa! Bate no microfone. Que vai ser destruir todas as cartas que o oponente controla. Então, quando a coruja vai pro cemitério, ele pega uma Spell Trap Archmage. Se o oponente não tiver resposta, eu vou dar chain desse cara e vou
trocar o efeito do Archmage pelo efeito dele. Ao invés de eu buscar uma Spell Trap, eu mato todas as cartas do oponente e fico com isso de follow-up e uma draw aleatória, além das buscadas da Field Spell. É isso o propósito do deck, mais ou menos, tá? Então agora a gente vai pra carta nova pra vocês tentarem me acompanhar aqui no como que a Konami tá tentando ajudar o deck. Essa fusão aqui, ela é um nível 7 Illusion, e isso é muito interessante, tá? Muito interessante. Como que ela é feita? 2 Archmages. Legal, legal. Se você não viu, o Jactorus, que é a fusão que a gente faz, que é esse cara aqui, ele é feito com um Archmage mais o Medius. Tem que ter o Medius pra eu conseguir fazer aqui o Jactorus. Como vocês viram lá, o Medius trouxe a coruja do deck e a coruja funde junto com o Medius. Essa menina aqui eu posso fundir a coruja com qualquer outro dos Archmages. O outro carinha, pra eu poder sair do early, porque a coruja, se ela vai pro cemitério, ela pega a spell, né? Uma spell Archmage que vai me ajudar a jogar. Então é vital que eu consiga fazer alguma coisa útil com ela. A fusão que tinha até agora, ela precisava do Medius. Agora não precisa mais. Isso já é bom, tá? Isso eu já acho algo positivo. Agora, como que você faz ela? Além disso, né? Deve ser Fusion invocada. Ou Special invocado do extra deck por descartar uma spell e tributar um nível 7 ou maior Archmage da mão ao campo. E aqui você vê que você burla um pouco. Como que eu posso fazer ela? Eu posso descartar ela e descartar um Archmage. E aí eu tô fazendo ela já, sabe? Parece muito quebrado, mas eu acho que eles... com as cartas que tem hoje, a gente não consegue fazer ela do nada, assim, igual o Phantom e o Bell, sabe? Então, eu acho que ela a forma de fazer ela é menos quebrada do que parece, apesar de eu já não gostar desse tipo de carta, né? Que fica burlando e roubando em como você faz fusão. Eu tenho raiva dessas fusões que são feitas de maneira preguiçosa assim. Mas aqui, se eles quisessem ser arrombados mesmo, eles iam dizer que você ia fazer essa fusão descartando uma Spell Trap e tributando um Archmage monstro, ponto. Tributando um Archmage monstro. Aí sim, você podia dizer que essa carta é extremamente quebrada no deck de Archmage. Mas ela é feita com o nível 7 ou maior Archmage. Qual o nível 7 ou maior que nós temos no deck? Esse é nível 1, essa é nível 3, essa é nível 5, essa é nível 7. Só. Aí de resto são as fusões. Então, basicamente, praticamente, você só pode tributar a Female da mão. E você não usa múltiplas Female, você usa uma só no deck, é o one-off. Vai valer a pena você usar 3 Female pra você poder comprar ela e descartar com uma spell e fazer essa menina? Acho que não. Então, por isso que ela é esquisita, tá? Talvez se vierem novos Archmages bons de nível 7 ou maior, aí isso começa a ficar mais quebrado. Por hora, tá tranquilo. Mas por hora, basta vir um Archmage novo de nível 7 ou maior bom, que já começa a fuder o bagulho aqui. Mas enfim, o que ela faz? Se ela é Special invocada, você pode setar uma Archmage Spell Trap do deck. Opa! Então é um starter, né? Como a minha coruja, vocês viram que pra fundir, pra sair do early, eu tenho que fundir a coruja com Medius antes desse suporte aqui, pra poder fazer o Jactório genericão, a coruja trigger e pega a Field Spell. Agora, essa menina, ela entra e seta a Field Spell do deck, beleza? E como que eu faço fusão? Com a coruja. Então a coruja vai pegar uma Spell Trap e essa menina vai pegar outra. Bom, tô tendo plus aqui em como eu faço fusão. Então lembra que eu falei que eu tava sentindo falta ali da fusão do Jactorius, que você faz cedo, só pra poder trigar a coruja e pegar a Field Spell? Agora eu posso fazer isso não com o Medius, tá? Não com o Medius, porque o Medius não é Archmage. Então eu não consigo fazer desse jeito. Mas eu posso fazer a coruja com qualquer Archmage e os dois trigam, o que é bom. Além disso, ela tem um segundo efeito que, uma vez por turno, Quick Effect, você pode Fusion Summon, um Fusion monstro do extra deck, usando monstros que você controla. É só monstro que você controla? É só no campo? Não pode fazer usando o monstro da mão, então. Alguém, por favor, tira essa dúvida pra mim, ó. Deixa no chat, é óbvio, né? Depois que eu postar o vídeo. Monstro do teu extra deck usando monstros que você controla. Da mão não conta, então, né? É só monstros no campo que você controla. Entendi. Isso muda um pouco aqui a forma com que eu tava fazendo as minhas jogadas. Vocês já vão entender. Mas, enfim. Dá pra gente tentar fazer alguma coisa com o Medius, por exemplo. Vou trocar aqui pro DB. Só pra vocês verem uma coisinha rápida. Se a gente vier aqui pro Solo Mode, ó. A gente consegue tentar fazer alguma coisa no sentido de... A gente não começa com o Medius, pra gente tentar fazer jogada com o mínimo de cartas possíveis, tá? Vocês viram que aquela jogada ali eu fiz com... Eu nem lembro com o que eu fiz essa jogada aqui. Foi só com o Medius? Tinha que ter descarte? Eu acho que tinha, né? Deixa eu até avançar de novo. Pra eu relembrar aqui. Tem que ter um descarte. Tem que ter um descarte pro Medius, né? Aqui, o que a gente pode...
O que você presume que é um suporte bom e tal quando você tem um One Card Play, né? E aí, enfim, aqui dá pra gente fazer? Até dá, porque se eu tiver a Salt aqui, que é a contínua, ela ativa e busca o Magius do deck. Então eu vou buscar o Magius do deck pra minha mão. Beleza. E agora, com o Magius, eu posso dar Normal Summon dele e invocar alguém do deck. Beleza? Aí eu vou lá e invoco a Coruja. Ok, a Coruja pode dar efeito pra fundir, mas pra fazer essa menina aqui, ó, a menina nova, ó, tem que ser 2 Archmages monstros. O Magius não é Archmage, tá? Mas a contínua tem outro efeito, ó, que você pode escolher um face-up monstro que você controla. Se esse face-up seria usado como material de fusão, ele pode ser tratado como Archmage monstro. Então, eu dou o efeito da contínua e trato o Magius como Archmage. Beleza, agora eu dou o efeito da Coruja, ó. Fundo, e aí eu faço a Finito. Eu vou trigar a Finito Chainlink 1 e vou trigar esse amigo Chainlink 2, por exemplo, né? Então, ele busca uma spell, ou trap, aí eu posso pegar aqui, ó, a Alteration, e aí a menina, essa menina seta a Field Spell do deck. Aí a partir daqui eu tô jogando. Eu confesso que eu não peguei essa combinação de cartas porque ela parece ser um pouco esquisita, tá? Ela não é tão boa quanto as outras. Mas eu posso ativar a Alteration pra poder pegar um bicho, deixa eu ver, pode ser o Glafair. Aqui já começa a ficar ruim, ó, porque eu tenho que pegar a Trap. Eu tenho que pegar a Trap, aí eu dou efeito da Field Spell, descarto a Trap, pego um bicho, aí eu posso pegar o Glafair. Eu não sei se tem muito pra onde ir depois disso, sabe? Aí a Trap, ela tem um efeito que se ela é descartada por efeito, né, da Field Spell, eu posso pegar uma Spell do cemitério pra mão. Aí eu vou dar efeito disso e descartar de novo essa carta pra poder pegar agora essa menina, certo? Eu posso baixar esse amigo, ó, mas aí a carta que ele seta do deck não pode mais ser usada agora porque eu já usei todas. Aí eu posso setar a Quick. Essa Quick, ela é só uma Poly Quick, tá? Eu posso dar efeito da Litera, invocar ela aqui, mas agora eu já não tenho mais... Ah, eu posso pegar a Trap de volta, ó, porque eu pego a Trap do cemitério, né? Dou efeito da Field Spell, descarto aqui, e aí eu posso pegar a menininha aqui, ó. Essa menina aqui. Aí eu invoco ela da minha mão e compro uma carta. Beleza, e compro uma carta. Pum. Certo, quando eu passar pro oponente, isso aqui eu fiz ao invés do Jactorius, só que o Jactorius era interação, ela não é, tá? A diferença aqui é que eu usei uma carta só pra construir a play. Quando chegar no turno do oponente, o que a gente pode fazer? Essa menina aqui não dá pra fazer fusão porque eu não tenho Magius no campo. Aí eu não consigo fazer a fusão do Jactorius. Não consigo fazer, né? Então eu tenho só os efeitos dos bichinhos daqui do campo pra usar, mas eu não tenho Jactorius. Não tenho o Omni Negate. Então é uma possibilidade? Mas aí a gente tem que pensar em combos diferentes, né? Então o que eu pensei é o Magius com descarte, que é igual o combo que a gente tinha. Porém, observa que a gente tem o que fazer agora com uma carta. Nós temos o que fazer. E o mínimo de recurso gasto é com o Normal Summon do Magius. Quando chegar no turno do oponente aqui, ó, o que eu posso tentar fazer com isso? Eu tenho 3 tipos diferentes, ó. Essa menina interage, ok. Esse cara pode interagir, ok. E aqui eu tenho alguém no cemitério que vai me ajudar. Eu não tenho Magius e não tenho como colocar o Magius no campo, né? A não ser que na end phase eu tire o Glafair, volte o Glafair pro deck pra deixar o Magius no campo. Se isso acontecer, beleza. Aí eu perco a interação do Glafair e eu fico com ele aqui no campo. O que eu posso fazer então? Você pode fazer o efeito aqui, ó, da Finito. E aí ela pode se fundir junto com o Magius, por exemplo. Ou não, né? Deixa ela no campo aqui, ó. Deixa eu deixar ela no campo. Você pode dar o efeito dela. Você pode Fusion Summon Fusion deste deck usando o monstro que você controla. Tá, pode dar efeito dela. Aí você funde aqui e aqui. E aí você pode fazer o Jactorius, né? Que é um Archmage mais um monstro. Beleza. Aí eu tenho 3 tipos diferentes no campo. Então ele nega uma carta. Ele é Omni Negate. Eu posso também dar o efeito da Litera, ó. E voltar ela pra minha mão, que é um efeito Quick que ela tem, pra invocar essa menina. Se eu já dei o efeito dela, beleza. Se eu não dei o efeito dela, ela tá negando também. Beleza. E aí eu posso ativar a spell que eu setei, pra poder fundir, ó, essa menina da minha mão com essa menina do campo. E eu posso fazer uma Azamina, tá? Porque essa Azamina aqui, ela é feita com o Illusion mais um Light Spellcaster. Então eu tenho um Illusion mais um Light Spellcaster. Fusão. Tá? Então isso é o mínimo de recurso gasto, creio eu. Mas eu fiz agora aquele combo, tá? Eu não tinha pensado em fazer porque eu achei que não dava. Agora com as duas cartas, que é o Magius com o descarte, a gente vai dar Normal Summon do Magius, trazer a Coruja.
a coruja vai dar efeito, se funde junto com a coruja pra fazer o Jactorius, né, o Medius e a coruja, efeito da coruja, aí eu pego a Field Spell. Até aqui tudo igual no combo, tá? Ativo a Field Spell, descarto uma Spell Trap qualquer e busco o Grafere. Efeito dele se invoca, seto aqui a Spell do deck. Essa Spell vai ser ativada, pego a Trap. Beleza, efeito da Field Spell, descarta a Trap e busco uma Litera. Ok, efeito da Litera, se invoca, e aí eu pego a Trap do cemitério pra minha mão. Efeito da Field Spell, descarta a Trap e eu pego uma Female do deck. Efeito da Female se invoca, compro uma, aleatório, e aí, esse é o combo padrão? Esse é o combo padrão, desculpa, o que eu tenho pra mostrar pra vocês é um combo novo, né? O que eu tenho que mostrar pra vocês é um combo novo, ó. Beleza, aqui lá era o combo antigo, sem as cartas novas, tá? Eu mostrei aqui um monte de carta pra vocês verem as combinações que dá pra gente começar a jogar. Mas enfim, eu vou começar de novo agora, Medius e descarte. Medius invoca coruja, funde com o Medius pra fazer o Jactorius, efeito coruja, pega a Field Spell, até aqui é igual, né? Ativa a Field Spell, descarta, pega o Grafere vai dar efeito, se invoca e seta a Spell do deck, a Spell pega a Trap. Isso muda, tá? Porque essa carta veio na coleção do Doom of Dimensions, que não tinha antes, quando o deck lançou. O que essa carta faz é que se ela vai pro cemitério por efeito do campo, eu reciclo a Spell do cemitério, isso me dá fôlego. E ela não tem efeito de interação igual a outra Trap, mas, enfim. Agora você dá efeito da Field Spell, descarta essa Trap, pega a Litera. A Trap no cemitério recicla a Spell, beleza. Você vai dar agora a Litera, se invoca e pega a Trap do cemitério pra mão, porque essa Spell é importante de ficar na minha mão. Beleza, peguei a Trap do cemitério. Dou de novo o efeito da Field Spell, descarta a Trap, pego a Female. E aí eu vou comprar uma. Botei a Ashe no topo só pra eu comprar o Ashe. Efeito da Female, se invoca e compra uma. Agora acabou, é a jogada que eu tinha antes. Exatamente a jogada que eu tinha antes. O que que muda? Eu vou fazer o Contact Fusion agora, tá? Descartando uma Spell e tributando a Female do campo, que é o Archmage de nível alto. Aí ela entra no campo, ó. Fiz aqui a Non Finito. O que é que muda de verdade agora? É que eu seto uma carta a mais. Eu posso setar essa Trap do deck, tá? Ou eu posso setar a Spell que funde. Posso setar uma das duas. Setei a Spell que funde. Aqui eu confesso que eu não sei se tá certo, tá? Mas eu dei efeito do Jactorius, ele nega uma vez. Você pode dar efeito do Glafere, ele pode negar de novo. Você pode dar o efeito aqui da Litera, e aí volta ela pra mão e invoca a Female do cemitério. Beleza. Você pode dar efeito da Female, nega alguém do oponente. Você pode dar o efeito aqui da Non Finito, e aí eu não... De novo, ó. Se você pode usar só Fusion... Se você pode Fusion Summon deste deck usando o monstro que você controla, e isso só vale pra monstro no campo, então ela não pode fazer o que eu vou fazer agora, porque eu tô usando a fusão com a Litera pra fazer uma Azamina. Pode fazer isso? Eu confesso que eu não tenho certeza, eu tô achando que não pode. Aí eu teria que dar a Spell pra fundir a Litera da minha mão com a menina do campo pra fazer essa Sylvia aqui. E o que essa carta pode fundir? Aí depois você pode dar... Aí você tirou a menina do campo, na verdade, ela não vai fundir, sabe? Só vai dar certo se você fundir ela, e aí você usar os outros 3 Archmages, dá pra fazer, tá? Você dá efeito, volta isso aqui que tira a Sylvia do campo, tá? Você vai ficar com a Litera na mão, beleza. Aí você dá efeito dessa Non Finito, funde esse e esse, porque eles já usaram efeitos, e aí você vai fazer aquela fusão grandona, que entra e mata cartas do cara. Beleza? Beleza. Agora você ativa a Spell, a Succession, funde a menina do campo com a Litera da mão e faz uma Azamina. Aí eu não sei como que a outra fusão vai entregar pra falar a verdade, tá? Se tiver errado isso que eu tô fazendo, vocês me perdoem, mas parando pra ler agora eu vi que talvez não dê. Voltando então, ao invés de eu setar a Spell Quick que funde, eu setei a Trap. E o que que muda? De novo, Jactorius efeito, menina efeito, pode voltar pra mão pra invocar aqui a Female do cemitério, efeito Female, nega efeito do cara, efeito do Grafere, pode matar Spell Trap. Aí efeito da menina se funde de novo, dessa vez de novo eu acho que tá errado, né? Fiz a Sylvia, mas aí você pode dar a Trap pra trazer o Medius do deck, o Medius vai dar efeito, vai trazer a Coruja, e a Coruja vai fazer essa fusão grandona que eu tô falando, né? Não dá pra usar o Medius porque ele não é Archmage, essa fusão pede 3 Archmage. Aí a Coruja cai no cemitério pra tentar buscar uma Spell, mas esse cara vai e fala, não, beleza. Troca o efeito da Coruja pra matar as cartas do oponente. E ainda tem essa Azamina, que de novo, acho que tá errada, mas talvez dê pra fazer. E por fim, o efeito que parece quebrado, que é esse de você fundir Contact Fusion direto, a jogada não tem teto alto e sem falar que não é tão proveitoso, tá? Pra falar bem a verdade, por enquanto. Mas se vier Archmage de nível alto bons, aí talvez fique forte. Mas aqui, ó, o que você pode fazer, ó? Descarta as 2 cartas pra fazer a mina direto. Contact Fusion. Beleza, ela entra setando a Assault. A Assault vai dar efeito, pega o Medius. Normal Summon Medius na Coruja. Efeito Coruja, funde.
e faz o Jactorius. A coruja dá efeito e pega a trap do deck. E seta. Por quê? Eu poderia pegar a Field Spell? Poderia, mas aí eu teria que ter descarte. Aí já não é jogada só com a mina de fusão, né? Já não é só fusão com as duas cartas, Contact Fusion direto. Teria que ter descarte pra Field Spell. Aí eu continuaria jogando e tal. Então, sim, melhora, mas aqui, com duas cartas só, eu seto a trap, porque quando chega no turno do oponente, ó, o Jactorius não é negação, porque não tem 3 monstros de tipos diferentes. Mas no turno do oponente, eu posso ativar a minha trap, ó, a trap invoca a Litera do deck. Beleza. Aí agora eu posso dar a Litera e invocar a Female. Agora eu tenho 3 tipos de monstro no campo. Agora o Jactorius é Omni-Negate. A Female pode negar uma carta do cara. E de novo eu tô tentando dar efeito dessa menina pra fundir na Sylvia, que novamente eu acho que nem dá, né? Mas se pudesse seria bom. Mas eu só percebi agora. Esses são os suportes novos de Archmage. O que você achou? Eu sei que à primeira vista eu também fiquei um pouco impactado de ver que ela faz Contact Fusion e pode ser meio roubado, mas eu não sei se é tanto. Mas é um bom suporte. Agora, se vier novos Archmages de nível alto, que você pode fazer o contato da fusão direto, descartando assim, igual um Phantom e o Bell, pra ela ser starter, aí eu já não gosto muito, tá? Já vou achar meio merda. Já pensou se vem um Archmage que, se você controla uma carta Archmage, ele pode se invocar e invocar um Archmage do deck, invocar um Magic do deck. O bagulho começa a feder, né? E aí ele vem com nível alto, sabe? Só pra você poder fazer esse Contact Fusion. Fácil. Ah, e eles vão fazer isso. Daqui a pouco eles vão fazer. Por isso que o suporte dessa carta, por enquanto, não é nada demais. Mas daqui a pouco eu tenho certeza que a Konami vai querer botar esses decks de lore aí no topo do formato. Aí eles podem dar suporte bons pra esse deck. Enfim, mas basicamente é isso por enquanto. Valeu, falou e até mais. Tchau.